objetivo dessa audiência, então, é rememorar, resgatar todo o processo de lutas por creches, que foi um movimento muito importante que houve na época da ditadura. Independente se a mãe trabalha ou não, tem que ser o espaço da criança, né? Onde a criança tem as suas atividades e brincando aprende. E nós começamos no bairro a nossa luta com o movimento da anistia. Depois, o nosso bairro tinha enchentes horríveis, e nós fundamos a associação dos moradores a Sociedade Amigos de Bairro. E a Sociedade Amigos de Bairro começou a tomar corpo, sabe? O pessoal começou a vir homem nas nossas reuniões. E a gente fazia matérias que saía na primeira folha do jornal. A Folha uma vez deu a primeira folha, creche ou campo de concentração. A Folha dizia. E a gente começou a lutar pelas creches diretas. A gente queria as creches diretas. O nosso movimento sempre foi, seja para o que a gente lutasse, fosse buscar entender a razão daquela luta, em buscar compreender. E ao buscar compreender, inclusive nessa questão de creche, porque eu participei muito dos clubes de mães. Então, veja, era fazer com que a mulher adquirisse uma consciência da sua importância e do seu significado na sociedade. Eu penso que o movimento de creche, ele tem uma característica que se destaca até dos outros movimentos, porque ele consolidou uma política pública, né? E que vai se repercutir até na Constituição de 88, depois, na obrigatoriedade de creche. Então, hoje as pessoas podem achar que já existia obrigatoriedade de creche, mas não existia nenhuma obrigatoriedade de creche. O movimento, naquela época, é que levantou essa bandeira, né? Eu não poderia falar da luta de creches ou por creches sem me referir ao movimento operário. E a gente começou a ver, a nossa luta não é só dentro da fábrica. A nossa luta também é aqui no bairro, porque a vida do trabalhador estava no bairro, né? Então, o que nós fizemos? Vamos começar a lutar por creche. Já tinha começado a luta por creche. Quando o Parque Bristol entrou, já havia um começo da luta por creche. Eu levei 90 dias de suspensão. Eu nem sabia que eu estava suspensa, né? Porque a suspensão preventiva ela estava no Diário Oficial, na primeira página, né? Por quê? Porque foi um período que não tinha alimentação, que era só ovo, não tinha feijão, não tinha nada, e eu fiz uma denúncia, né? Eu denunciei para a imprensa, para o Diário Popular, para o Diário de São Paulo, e eu fui suspensa 90 dias, proibida terminantemente de ir no meu local de trabalho. Acho que essa creche conveniada, ela, como fala, ela só atrapalhou, porque a pessoa, o convênio, a ONG, ela talvez só pensa nela, só pensa nas pessoas ali que estão trabalhando. Eu acho que talvez se fosse só da prefeitura, acho que a prefeitura pensaria mais na mãe e na professora. Eu fui contratada como professora de educação infantil lá na creche, só que, na verdade, o teu papel, você exercia um papel de coordenador pedagógico, né, de formular as coisas. E também aí foi também uma outra luta por trabalhar qual é a concepção que a gente tinha de criança, qual é a concepção que a gente tinha daquele equipamento, que não bastava só ter um espaço de guarda e de cuidar, da importância do educar, e que educação que queríamos, né, que era uma educação emancipadora. Que a gente conseguiu reunir as vozes populares e toda a história, né? A gente organizou a SEI para escutar tanto as questões físicas, os problemas físicos que tinham, as reclamações eram parede que dava choque, terreno inadequado, íngreme, né? Acesso difícil, tinha algumas questões gritantes que pautaram, então, a questão do espaço físico, a questão da educação, a questão da alimentação,
a questão da jornada, a questão de conteúdo e, fundamentalmente, a questão de que a gente olhasse a criança como um ser integral, um ser integrado e que precisava de uma política pública que fosse integrada. Trabalhamos muito para a redução de carga horária dos funcionários. Hoje em dia, as mães não participam de nenhuma reunião para pedir greve. Nós pedíamos greve, mas nós conversávamos com os pais em primeiro lugar. Eu me lembro que, a partir da visão de juntar o movimento todo, nós, na SEI, sobre creche, tem uma das conclusões importantes que eu também considero, que é a luta por creche no local de trabalho. O episódio da minha demissão, que eu acho que ele, como eu estou dizendo, ele é simbólico e representativo dessa combatividade, ele acontece porque, como a Maria colocou, né, a creche da Figueira Grande, ela foi a primeira creche direta a ser inaugurada. E ela o foi nesse âmbito, né, quer dizer, de uma profunda alegria, de uma profunda combatividade, e eu não vou esquecer o dia em que a creche foi inaugurada, que estava lá o prefeito, não é, e que estava lá para tentar conquistar ali maior poder, maior reconhecimento, etc., e que as mulheres não estavam nem aí com a vaidade, com as pretensões, sei lá de que ordem, né, políticas dele, e que, ainda que a creche estivesse sendo inaugurada, estavam ali cantando e falando palavras de ordem em função de todas as demandas que permaneciam em aberto e que aquela creche apenas indicava o primeiro passo que havia sido dado. O medo estava em todo mundo. Eu posso ser demitida, mas a gente tem que ficar. E, realmente, depois de 2, 3 dias, todos os dias saíam listas de nomes demitidos. Vocês devem lembrar, no Diário Oficial. E até que um belo dia, o meu nome estava lá no meio da lista, sendo demitida pelo Jânio Quadros. Estava havendo uma assembleia no Sindicato dos Químicos, também grande, de todo mundo, para saber os rumos da greve. Eu fui lá, aí o pessoal me deu a notícia, ó, teu nome saiu hoje, está no Diário Oficial, você foi demitida. Mas eu acho que eu sobrevivi bastante, 4 prefeitos, sempre na luta. E naquele tempo não tinha e-mail, não tinha celular, a gente só pegava o telefone e ligava, e falava, fulano, tem assembleia, fulano, liga para a creche e tal. Imediatamente as creches se comunicavam. Eu tinha um pouquinho mais de facilidade, por ser diretora, eu conseguia mandar chamar alguém no telefone para falar comigo. Agora, as funcionárias pajens ou outra função não conseguiam pegar o telefone, porque havia, nessa época, muitas diretoras do movimento. Mas, com o passar do tempo, muitas diretoras que tinham sido indicadas e tudo isso, com o passar do tempo começaram as indicações do governo. Então, tinham diretoras muito repressoras. O Jânio, eles colocaram escuta e colocou pessoas, olheiros dentro da Assembleia. Então, tanto o presidente do sindicato como um dos diretores foram suspensos, foram penalizados em função do que eles ouviram lá dentro da Assembleia. E esse fato de colocar olheiros nas assembleias, né, então não foi só nessa Assembleia, nesse sindicato, mas em todos os sindicatos, né, e na época eram associações, depois transformaram em sindicatos com a Constituição. Né, a gente tinha uma preocupação porque era uma prática na época, né, de colocar olheiros, né, para perceber quais eram as lideranças e depois, né, agir de forma de perseguição, né, de intimidação, para cortar as cabeças mesmo, né? Então foi realmente uma época bastante repressiva, na época do Jânio Quadros. Toda aquela assessoria lá na Constituinte, quem vai dar são as mulheres de São Paulo, né? Que vão falar que creche é um direito da criança pequena, que creche tem que ser obrigação do Estado, né? Porque isso nada estava escrito na lei, né? Nós que conseguimos.
eu acho que nós formamos um conceito tanto pedagógico, como político, como jurídico da creche. Foi essas mulheres aqui de cabeça branca, umas mais, outras menos, né? Que foram essas mulheres que fizeram essa discussão.